calor danado, um silêncio que chega a zumbir no ouvido, parece um lugar vazio. Mas e se eu te disser que é a maior pegadinha de todas? O deserto é um dos maiores cofres de tesouros da história. Guardou segredos por milhares, eu disse milhares, de anos. É como se a própria natureza tivesse criado o cofre perfeito. A gente pensa em rios e florestas, mas o deserto tem uma mágica diferente. Ele desafia a vida. Agora segura essa. A gente sempre pensa em múmia e lembra logo do Egito, certo? Faraós, pirâmides, sarcófagos de ouro. Mas e se eu te contasse que as múmias mais antigas do mundo não foram encontradas lá? Elas foram achadas no lugar mais seco da Terra, o deserto do Atacama, entre o Chile e o Peru. Estamos falando das múmias de Chinchorro. E o detalhe mais maluco? Elas são milhares de anos mais antigas que as múmias egípcias. Sim, você ouviu direito. Enquanto os egípcios ainda nem sonhavam em mumificar seus reis, um povo de pescadores e caçadores já tinha desenvolvido uma técnica super complexa para preservar seus mortos. O povo Chinchorro não fazia isso só com os reis e a nobreza, não. Eles mumificavam todo mundo. Homens, mulheres, crianças e até bebês. Agora vamos para outro deserto, o da Jordânia. E lá, escondida no meio de um cânion estreito, com paredões de rocha vermelha que parecem tocar o céu, existe uma cidade que parece ter saído de um sonho. Uma cidade inteira que não foi construída com tijolos, mas sim esculpida, cavada diretamente na montanha. Eu tô falando de Petra. Quem já viu aquele filme do Indiana Jones, A Última Cruzada, sabe do que eu tô falando. É aquele lugar com uma fachada gigantesca e maravilhosa, chamada de O Tesouro. Mas Petra é muito mais do que isso. É uma metrópole inteira de pedra. Essa cidade foi a capital do reino dos nabateus, um povo super inteligente que dominava as rotas comerciais da região há mais de 2000 anos. Eles controlavam o comércio de incenso, mirra, especiarias, produtos que valiam mais do que ouro naquela época, e eles usaram essa riqueza para criar uma cidade espetacular. Petra tinha templos, túmulos, um teatro para mais de 3.000 pessoas e um sistema de canais e cisternas que trazia água para o meio do deserto. Eles eram mestres da engenharia. Agora, a gente vai falar de um tesouro que não é de ouro nem de pedra, mas de palavras. Palavras que ficaram escondidas por 2000 anos em cavernas no deserto da Judéia perto do Mar Morto. Em 1947, um jovem pastor beduíno procurava uma cabra perdida. Ele jogou uma pedra dentro de uma caverna. Ouviu algo se quebrando curioso. Entrou na caverna, encontrou potes de barro dentro dos potes. Rolos de papiro, rolos de pergaminho. Ele não fazia ideia, tinha acabado de encontrar os manuscritos do Mar Morto. Rolos escritos em hebraico, em aramaico, em grego. Especialistas estudando os rolos, reação de espanto. Textos judaicos, incluindo as cópias mais antigas da Bíblia hebraica. Prepara a cabeça porque agora a gente vai para um lugar que desafia a lógica. Vamos para o sul do Peru, para o deserto de Nazca. Lá, espalhados por uma área de quase 500 quilômetros quadrados, existem desenhos gigantescos. E quando eu digo gigantescos, eu quero dizer gigantescos. Alguns têm o tamanho de vários campos de futebol. São figuras de animais como um macaco, uma aranha, um beija-flor. E também formas geométricas perfeitas, triângulos, espirais. O detalhe mais maluco? Esses desenhos só podem ser vistos por completo do alto de um avião. Essas linhas foram feitas pelo povo Nazca, entre 500 a.C. e 500 depois de Cristo. A técnica era relativamente simples. Eles retiravam as pedras mais escuras da superfície do deserto, expondo o solo mais claro por baixo. O contraste criava as linhas. O que não é nada simples é a pergunta que vale $1 milhão. Por quê? Porque eles fizeram desenhos tão enormes que, do chão, não conseguiam ver direito. Para quem eram esses desenhos? Para os deuses que moravam no céu?
Seria um tipo de calendário astronômico gigante para prever as estações e as chuvas? As teorias são as mais variadas e viajam da ciência à ficção científica. Agora, vamos voltar para o deserto mais famoso da arqueologia, o do Egito. E para a descoberta que provavelmente é a mais espetacular de todos os tempos. Estou falando da tumba do faraó Tutankhamon. A história é digna de filme. Por anos, o arqueólogo britânico Howard Carter procurou por essa tumba no Vale dos Reis, uma necrópole onde muitos faraós foram enterrados. Todo mundo dizia que ele era louco, que não havia mais nada para ser encontrado ali, que todos os túmulos já tinham sido saqueados na antiguidade. Mas Carter era teimoso. Ele tinha uma fé inabalável. E em novembro de 1922, a persistência dele foi recompensada. Sua equipe encontrou um degrau, escondido debaixo dos escombros de outra tumba. Eles começaram a cavar e encontraram uma escada inteira que levava a uma porta selada. O selo era do faraó Tutankhamon. O coração de Carter deve ter disparado. Com as mãos trêmulas, ele fez um pequeno buraco na porta, colocou uma vela e olhou para dentro. Seu patrocinador, Lord Carnarvon, perguntou ansioso: "Você consegue ver alguma coisa?" E a resposta de Carter entrou para a história. Sim, coisas maravilhosas. O que ele viu era inacreditável. A tumba era pequena, mas estava abarrotada, entulhada de tesouros. Camas de ouro, carruagens desmontadas, estátuas, joias, armas, mais de 5.000 objetos. Vamos para o outro lado do mundo agora, para a China. Perto da cidade de Xi'an, em uma região árida que se parece muito com um deserto, aconteceu uma das descobertas mais impressionantes do século XX. Em 1974, agricultores cavando um poço a pá, bateu em algo duro. Mãos limpando terra. Revelam uma cabeça de guerreiro close-up. Da cabeça descoberta, pull-back para fileiras e mais fileiras de guerreiros. O exército de terracota. Um exército inteiro. Milhares de soldados de argila, enterrados há mais de 2.200 anos. Cada soldado é único. Alturas diferentes, uniformes diferentes, rostos diferentes. Jovens mais velhos, sérios, com leve sorriso. Cavalos, arqueiros, generais, carruagens. Criados para proteger Qin Shi Huang na vida após a morte. Qin Shi Huang, unificador da China e construtor da primeira grande muralha. Escala impossível de imaginar. Mais de 700.000 trabalhadores, quase 40 anos. É pura sorte? A gente ouve essas histórias e parece que foi tudo na sorte, né? Um pastor procurando uma cabra. Agricultores cavando um poço. Muitas das maiores descobertas começaram com um acaso. O deserto com suas tempestades de areia e sua paisagem que muda o tempo todo. Uma duna se move e expõe a ponta de um muro antigo. A erosão cava um buraco e mostra a entrada de uma tumba. A sorte, com certeza, tem um papel importante nessa caça ao tesouro. Mas não se engane, não é só sorte. Na maioria das vezes, encontrar esses tesouros é o resultado de muito, mas muito trabalho, estudo e tecnologia. Os arqueólogos são como detetives. Eles estudam textos antigos, mapas velhos, lendas locais. Eles analisam fotos de satélite que podem mostrar padrões estranhos no solo, indicando construções enterradas. Eles usam equipamentos como o georradar, que é tipo um ultrassom do chão, capaz de ver o que tem debaixo da areia sem precisar cavar. É uma mistura de conhecimento histórico com tecnologia de ponta. Depois de viajar por tantos desertos e ver tantos tesouros incríveis, fica a pergunta: e daí? Por que tudo isso importa tanto? Por que a gente fica tão fascinado com uma múmia de 7.000 anos, com uma cidade de pedra com um exército de argila? A resposta, eu acho, é bem simples e muito profunda. É porque essas descobertas nos conectam com algo maior do que nós mesmos. Elas nos mostram que a nossa vida, aqui e agora, em 2025, é só um pequeno capítulo em um livro gigantesco, o livro da história da humanidade.
E essas relíquias são as páginas dos capítulos anteriores. Cada objeto encontrado é uma voz do passado falando com a gente. A máscara de Tutancâmon nos fala sobre a busca pela eternidade. As múmias de Chinchorro nos falam sobre o amor e a dor da perda. A cidade de Petra nos fala sobre a genialidade e a capacidade de superação. Os manuscritos do Mar Morto nos falam sobre fé e a busca por sentido. Eles nos lembram que as pessoas que viveram há milhares de anos não eram tão diferentes de nós. Amavam, tinham medo, sonhavam, construíam, tentavam entender o seu lugar no universo, exatamente como a gente faz hoje. É por isso que preservar esses tesouros é tão importante. Eles não pertencem a um país ou a um povo. Eles são um patrimônio de toda a humanidade. Quando um sítio arqueológico é destruído pela guerra, pelo vandalismo, pela falta de cuidado, é como se a gente estivesse arrancando e queimando uma página desse grande livro. É um pedaço da nossa própria história que se perde para sempre. Um conhecimento que as futuras gerações nunca terão. Proteger esses lugares é proteger a nossa própria identidade, a nossa memória coletiva. É garantir que o passado continue a ter uma voz. No final das contas, olhar para esses achados no deserto é olhar para um espelho, que reflete de onde viemos, o que já fomos capazes de fazer e, talvez, para onde estamos indo. Eles nos ensinam humildade, mostrando como civilizações incríveis podem desaparecer, e nos ensinam esperança, mostrando que a criatividade e o espírito humano podem sobreviver às condições mais extremas, até mesmo ao tempo. O deserto, que parece tão vazio, está cheio de respostas sobre quem nós somos. A gente só precisa ter a paciência e o respeito de parar, cavar com cuidado e, acima de tudo, escutar. É de arrepiar, não é não? É a história viva, pulsando de